O que motiva você a querer ser uma pessoa melhor? Se é que você quer isso. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu costumava dizer que tudo se resumia na minha vida na última pessoa que eu pensava antes de dormir, que era minha mãe. Eu vim de uma família muito pobre, nós realmente passamos por vários apertos, não tivemos muitas ajudas. Minha mãe sempre foi uma guerreira assim absurda, criou 3 filhos com toda a sua garra sozinha. Acho que muitas famílias brasileiras são assim. Eu não venho aqui me vitimizar, não é isso. Eu venho aqui falar com orgulho. O que me motiva a fazer esse vídeo hoje é para dar um recado para você em especial. Permaneça-se positivo. Eu lembro quando eu era mais nova, eu era bem mais nova, sei lá, criança. E eu lembro que eu morava muito na roça. E era muito comum que a gente andasse descalço, sabe? Em que a gente ficasse andando na rua, jogando bola, descalço para cima e para baixo. As ruas eram e ainda são, de onde eu morava, de terra, de barro, de areia, do que fosse. Paralelepípedo, algumas ruas sim, outras não. Eu lembro que uma vez... Nossa, que legal compartilhar isso. Eu tava com os pezinhos assim no chão. E eu peguei o meu dedinho. E sabe quando você faz assim na areia, sabe? Eu mexi meu pezinho assim na terra e em volta tinha muito mato, era um terreno. E o muro da minha casa era bem quebrado, sabe? Era uma casa assim bem antiga mesmo, não tinha reforma, na realidade tinha até muito emendo. A escada caiu, enfim. E eu lembro que eu mesmo criança, eu olhei assim para os meus pés. Aí eu olhei para cima, eu pedi assim, sempre conversei muito com Deus desde pequena e sempre tive esse poder. E aí eu lembro que eu olhei para cima e falei, como criança, né? Papai do céu, quando eu crescer eu não queria morar aqui. Eu queria ir lá para a cidade, era assim que eu falava, eu queria ir para a cidade. Eu quero ser alguém que as pessoas saibam quem eu sou. Eu queria ser reconhecida, eu queria ser conhecida. Eu lembro da Vivi, pequena, falando isso. Eu tinha um grande sonho de querer passar por essa vida e deixar o meu recado, que as pessoas de alguma forma, não só as que me conhecessem do meu meio, mas que muitas pessoas me conhecessem por algo especial em que eu tivesse para oferecer para elas. E hoje eu sei o que é. Aos poucos eu fui descobrindo e eu vou te contar um pouco da minha história. Eu consegui descobrir que a vida, ela não precisa ser traçada por um plano. Você não precisa colocar a sua vida desenhada nunca num papel e dizer que tem que ser dessa forma. Às vezes tudo que você precisa é fechar os olhos, respirar e deixar acontecer. As coisas vão acontecer. Tudo que for para ser seu, será seu, não será de ninguém. Você não precisa brigar por um pedaço de espaço em algum lugar, por uma vaga, pelo que for. Você tem que ser ambiciosa, mas você não precisa brigar por aquilo que não é seu. O que será seu, será. Ponto. Eu lembro que quando eu era enfermeira, eu trabalhava como técnica de enfermagem em ambulância, na época eu era técnica de enfermagem. E a sensação mais gostosa na minha vida que eu tinha, e uma das sensações que eu ainda carrego comigo como um prazer absoluto, era a sensação de às vezes poder chegar em um acidente, uma colisão de carro, afogamento, o que fosse. O termo era bradar, o que bradasse no dia, né, se era um infarto, enfim, o que fosse, a gente chegasse ali, eu tinha o poder de poder ajudar uma pessoa com aquilo que eu sabia, com aquilo que eu aprendi. Quantas e quantas pessoas a gente ressuscitou no atendimento na ambulância, a gente conteve sangramento, a gente conseguiu pegar pais de famílias atropeladas, entregar no hospital e depois ter o prazer de ver a pessoa saindo andando de lá. Pude observar que a Vivi ali já era uma Vivi que gostava e ainda gosta
de ajudar. Eu tenho prazer, mas assim, prazer absoluto em ver prazer nas pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, terem prazer naquilo que elas querem. É muito comum eu receber, às vezes, as pessoas brigarem comigo assim, para de dar tudo o que você tem. Não, mas é verdade. Às vezes, eu lembro que acho que em dezembro, eu acho que eu peguei quase que todo o meu salário e tentei dar para todo mundo assim, tudo que as pessoas tanto queriam, tanto precisavam. Eu tenho prazer em ver as pessoas tendo prazer com as coisas que elas querem. Isso me dá muito prazer. Eu lembro que meu marido no Natal perguntou assim, amor, o que você quer de Natal? Aí eu falei, não quero nada não. Tipo, não é que eu tenha tudo, né? Eu não tenho tudo, não tenho. Eu tenho o suficiente, eu tenho mais do que eu mereço. Tá bom, não tô pagando de humilde aqui, mas é o que eu acho. Eu tenho tudo, tenho uma casa confortável, tenho meu cachorro saudável, tenho minha mãe bem, minha família bem, meu pai, graças a Deus, está conseguindo se curar do câncer. O que mais eu vou querer da vida? Então, assim, ali eu percebia no atendimento da ambulância, voltando ao assunto, que eu já gostava de ajudar as pessoas. O tempo foi passando, a Vi foi evoluindo na área da enfermagem, foi estudando mais, e eu acabei indo trabalhar numa obra, na área de enfermagem do trabalho. E eu lembro que eu já tinha o poder de influenciar algumas pessoas ali, de ajudar algumas pessoas ali, mesmo sendo apenas uma enfermeira na obra, né? Mais uma funcionária qualquer. Eu lembro que eu decidi fazer dieta por saúde, porque eu estava me sentindo mal, porque eu tinha visto no espelho uma menina de 23 anos com um corpo de 40, já contei isso pra vocês antes, em outros vídeos. E aí eu lembro que eu chegava no refeitório, chamava de rancho, né? Que era grandão, né? Aquela comida pra você ir pegando, que era obra. E eu lembro que tinha muita comida gordurosa. E aquilo não dava pra mim. Então, no começo, eu levava marmitinha, né? Só que a gente sabe que quando a gente coloca o ovo na marmitinha, depois de um tempo dá um cheiro muito ruim. Então, era um pouco desagradável para as pessoas que estavam em volta ali, quando eu abri a marmitinha na mesa, e ficava aquele cheiro ruim na hora da comida deles. Na época, isso fazia muito sentido pra mim, então eu às vezes eu me afastava e tudo mais. Vendo isso, cheguei no nutricionista da obra na época e perguntei se eles poderiam trazer ovos cozidos pra mim, nem que fosse num potinho da cozinha deles, pra que eu não pudesse mais comer a comida ou fria, ou em que eu não incomodasse as pessoas, e assim foi feito. Só que o que acontece? Aí que é a parte legal da história. Lá vai Vivi de novo influenciando. As pessoas começaram a perceber que o meu corpo estava mudando. Até os peões da obra ficavam brincando comigo, sempre me respeitaram muito, sempre foram muito meus amigos, tenho vários amigos da obra até hoje. E eles viram a minha mudança, a minha evolução como pessoa, a minha evolução no meu corpo, a minha evolução na minha forma de pensar, em querer buscar mais saúde, em querer o melhor pra mim. Eu acho que eu mereço o melhor, então por isso que eu faço o melhor pra mim todos os dias. E aí eu lembro que as pessoas começaram a perguntar se eu poderia pedir também os mesmos ovos cozidos ou o mesmo peito de frango grelhado. E de um potinho acabou virando uma bandeja e virou outra bandeja, e depois tinha uma outra bandeja dessa de comidas mais saudáveis também na comida dos outros funcionários. E aí aquele negócio começou a se propagar. E eu lembro em que várias vezes, vários peões da minha... A gente chama de peão porque era a forma como a gente falava mesmo com todo mundo. Vários peões assim na obra que chegavam pra mim e falavam assim, tô emagrecendo, enfermeira, que legal, perdi de peso. E a gente fez várias dinâmicas, tipo, que se você for obeso pode se inscrever no nosso programa em que você emagrece e tudo mais, é coisa de saúde ocupacional. Enfim, eu já via que ali eu já tinha o poder de motivar as pessoas. O tempo foi passando, meu trabalho foi evoluindo. E várias coisas de ruins aconteceram no meio do caminho para que eu me desmotivasse. E eu não me desmotivei. Vários problemas entre separação, perda dos bens, você ficar dura, trabalhar, correr, acontecer, tem tudo de ruim acontecendo na minha vida, mas as minhas amigas brincam que elas falam assim, até na merda você tá rindo, Viviane, mas se você estiver na merda, ri mais ainda então, não tem jeito, eu tô lá, não tem como sair, é com o tempo. E eu lembro que cara, é tão bom falar isso. E eu lembro que eu sempre me mantive muito positiva com as coisas. Mesmo quando as coisas davam errado, eu me mantinha muito positiva. E esse é o recado final que eu quero dar pra você. Quando tudo na sua vida andar ruim,
Quando tudo na sua vida não tiver mais sentido, permaneça-se positivo. Porque quando eu era muito pobrinha, quando eu tinha tudo para não dar certo, eu acabei dando certo. Eu me mantive positiva. Eu aderi uma filosofia para minha vida, eu levei aquilo para minha vida. Eu descobri que eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem, eu gosto de querer motivá-las, eu gosto de vê-las muito bem, eu gosto de vê-las felizes, sorrindo. Eu tenho prazer em quando encontro uma seguidora minha, eu abraço com força, porque eu sei que ela vem me abraçar com a mesma força e força sincera. Então, quando você tiver momentos da sua vida em que você acredite não ser o melhor, mantenha o seu sorriso, mantenha a sua motivação. Dias difíceis acontecem para todo mundo. Não foi fácil a minha trajetória. Mas, no final, se aquilo for seu, será. Será e ninguém vai tirar de você. Mas acredita nisso fielmente. Não é uma frase bonita para te impressionar, é porque isso aconteceu comigo. Se você está passando por um momento ruim na sua vida, tenha certeza absoluta que tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Porque tem uma frase muito popular em que talvez sirva para você. Aqui se faz, aqui se paga. Não é uma frase só para quem faz coisas ruins, também uma frase para quem faz coisas boas. Se você faz o bem aqui, você vai ser pago em dobro com o bem. Esse é um pouquinho da Vivi para vocês. Acho que eu devi esse vídeo para vocês tem um tempo. Sempre que eu tiver um tempo aqui, eu venho contar um pouco mais da minha história. Tem muita história para contar para vocês. Mas esse foi um pedacinho do que eu queria falar, tá bom? Beijo no coração de todos.